Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e neste episódio nós vamos abordar questões relacionadas à violência doméstica contra crianças e adolescentes, com a participação de Renata Riviti, promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, que muito gentilmente atendeu ao nosso convite e está conosco aqui hoje. As formas de agressão contra crianças e adolescentes, elas são as mais diversas. Números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 demonstram que na faixa de 0 a 17 anos, o registro de maus-tratos a crianças e adolescentes cresceu 13,8% e o registro de lesão corporal resultante de violência doméstica cresceu 3,5% entre 2021 e 2022. Estamos falando, em muitos destes casos, das violências intrafamiliares que ocorrem no ambiente doméstico e possuem um alto grau de reincidência, longa duração na vida da vítima e os atos são cometidos por pessoas conhecidas. Neste contexto, vamos debater sobre os 10 anos da Lei 13.010/2014, a Lei da Palmada ou Lei do Menino Bernardo. Quais os resultados obtidos desde a sua implementação e também falar da importância que ela tem na mudança de cultura de infligir medo e violência na criação dos filhos. Como as ações de conscientização de não violência, amparo socioassistencial a vítimas e familiares e também a mudança dessa compreensão a respeito do exercício da autoridade parental, que podem auxiliar para melhores resultados na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Temas como ensino domiciliar, homeschooling e a implementação da Lei 14.717/2023, que prevê pensão para órfãos do feminicídio que apresentam a situação de carência, também serão conversados e debatidos neste episódio. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Sâmia. Um prazer muito grande participar desse episódio de podcast. Eu sou Renata Riviti, sou promotora de justiça no Ministério Público de São Paulo desde 1997, há mais de 20, com uma atuação focada na área da infância e da juventude. Estou atualmente na coordenação, nos últimos quase 4 anos, na coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Infância e Juventude do MP de São Paulo, onde nós temos um projeto institucional bastante valioso, que é o nosso Guia Operacional de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes, lançado em 2020 em parceria com o Instituto Alana, e que tem um projeto que acompanha esse guia, de implementação desse guia e de implementação da Lei 13.431 em todo o estado de São Paulo. Esse é um documento que trouxe, muito contribuiu para o debate nacional a respeito das violências contra as crianças e adolescentes. E hoje eu também integro, sou vice-coordenadora da Comissão Permanente da Infância e da Juventude, vinculada ao Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e coordeno um grupo de trabalho no âmbito do CNMP sobre violências contra crianças, que vem se debruçando sobre alguns material de apoio, resolução orientativa de atuação dos membros de todas as várias áreas de atuação. Temos aí, hoje, tem um foco assim, muito valioso de buscar uma atuação transversal do MP nas suas várias áreas de atuação: infância, família, criminal, violência doméstica, trabalhando de uma forma sinérgica, coordenada no enfrentamento das várias violências contra crianças e adolescentes. Excelente, Renata. Espero que esse episódio, para essa finalidade e para se compreender, estes problemas, que são vários problemas conjugados, ajude os que estão nos acompanhando a compreender isso.
comum a gente ouvir relatos de pessoas que dizem: sempre fui criada dessa maneira e sou uma pessoa normal, né? Uma palmada chega a ser algo bom para impor limite, educar o caráter, né? Então, essa cultura da violência, ela, na verdade, é uma cultura que permeia nossas relações e se expressa de variadas formas. A violência utilizada como um pretenso fator educador por parte do próprio Estado, da família, a própria cultura religiosa, ela não afasta, vamos dizer, o uso da violência, né? Nós temos, por exemplo, uma experiência de uma mãe publicada na Folha de São Paulo, com o seguinte relato, né? É uma paranaense que ficou em choque quando ouviu um questionamento da sua filha, uma menina de 10 anos que tentava impedir que a mãe batesse na sua irmã, 3 anos mais velha que ela. A Heloísa tinha um histórico de vida também vinculado com violência doméstica, né? E ela disse: eu fui criada assim, apanhando, vivi a violência no meu lar, como filha, como esposa. Quando a minha filha colocou um limite, eu vi, expressa ela no relato, que tinha que aprender a educar de uma outra maneira. Eu não respeitava o corpo delas. Como é que elas iriam saber, então, o que é respeito? Então, a partir daquele confronto feito por uma das suas filhas, sobre a legitimidade de bater nos filhos, né? Ela participou de palestras e tal, sobre prevenção a abusos sexuais, né? E outros tipos de violência na escola, e isso auxiliou muito. Como você avalia, Renata, a importância de cada um de nós nos conscientizarmos da mudança para uma cultura de não violência, em especial na educação de crianças e adolescentes? Em sua atuação como promotora, como coordenadora de um centro de apoio, né? Como você vê expresso o valor de nós interrompermos esses ciclos de violência? A interrupção do ciclo de violência, de fato, é fundamental. Essa matéria da Folha de São Paulo, ela merece mesmo ser divulgada, ser conhecida. Ela traz um relato que nos faz refletir. E nesse relato dessa genitora, né, me chama a atenção, 2 pontos me chamam a atenção, que eu até queria falar um pouquinho, né, refletir um pouquinho junto. Primeiro é a fala da criança. Ela pergunta: por que quando um homem bate em uma mulher é violência e quando um adulto bate numa criança é educação? Essa foi a pergunta que ela fez para a mãe, que fez a mãe parar e refletir sobre os limites ali que a filha estava colocando nela, né? Falta de respeito com o corpo da filha. Como educar essa filha para ser respeitada ao longo da vida? Uma mulher respeitada, inclusive se distanciando do histórico da genitora, de ter sido agredida pelos pais e agredida pelo companheiro ao longo de toda a vida. Outra coisa que me chama a atenção é o fato dessa criança que questionou essa genitora. O diferencial é que ela havia recebido numa escola que ela estuda, ela havia recebido um treinamento, uma formação, uma sensibilização sobre as várias formas de violência, em especial a sexual, e a importância de se prevenir. Então, esses são 2 pontos que a gente precisa pensar junto, né? O diferencial, a importância da informação, da educação das nossas crianças para a prevenção de todas as formas de violência, até para que elas tenham repertório e parâmetros e tenham condição de identificar situações violentas no ambiente familiar e repertório para narrá-los e desnudá-los, né? E pedirem socorro e poderem ser protegidas, portanto. E um segundo ponto é exatamente o fato dessa genitora precisar desse chacoalhão para ela entender a inadequação, né, daquele contexto. A gente está falando aqui, e acho que isso precisa ficar muito claro, a gente está falando de uma cultura muito arraigada no Brasil, muito forte no Brasil, a cultura da educação violenta. Nós temos, e falaremos mais para frente disso, nós temos a alteração do ECA pela lei conhecida como Lei Menino Bernardo, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei do Menino Bernardo, ou Lei da Palmada, que proibiu expressamente, não obstante o direito de crianças e adolescentes, previstos como direito humano fundamental no artigo 227 da nossa Constituição Federal, nós temos ainda o ECA trazendo ali
o direito de crianças e adolescentes de viverem sem violência, né, e para cada direito corresponde um dever, e a Constituição Federal coloca que de quem é esse dever de garantir que crianças vivam sem violência? De absolutamente todas as pessoas, porque diz a família, a sociedade e o Estado, a corresponsabilidade do tríduo ali, poder público, família e sociedade, cada um responsável pelos próprios filhos, pelos filhos dos outros e pelos filhos de ninguém. Mas a lei, menino Bernardo, veio para ainda por cima proibir a educação violenta. Imagina, se fôssemos pensar, né, é tão óbvio que o direito de viver sem violência é um direito humano fundamental, mas precisou ser dito na Constituição Federal e precisou ser reforçado que direito humano também existe dentro das famílias, porque parece que se ninguém admite a violência contra uma criança na rua, dentro de casa todo mundo admite, é como se mitigassem esses direitos humanos de crianças e adolescentes no ambiente doméstico, como se dentro de casa fosse ok. Na verdade, não é como se fosse, é ok. Nós temos ainda uma forte cultura e percepção social da nossa sociedade em relação à adequação da palmada. Eu vou aqui mencionar rapidamente uma pesquisa. É um estudo bastante interessante, é uma pesquisa realizada pela Ipsos, é do ano de 2021, mas continua atual. Ela foi feita a pedido da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e do Instituto Galo da Manhã, que avaliou a percepção dos brasileiros sobre o tratamento e a criação de crianças e adolescentes. A gente teve uma porcentagem bastante interessante que afirmam, que concordam que a educação precisa ser baseada em mais diálogo, que é melhor ouvir as crianças, que precisa prevenir, educar pelo exemplo e não pela punição. Então, embora tenha esses achados aparentemente favoráveis, é interessante que, embora 71% concordassem com uma educação baseada em mais diálogo, 62,6% entendem que é melhor bater no filho para não virar bandido. Essa pesquisa, ela é muito interessante. A gente tem ali, numa das perguntas, né, a concordância. Qual é o nível de concordância com essas afirmações? O quanto você diria que concorda com essas afirmações? É preciso cobrar disciplina e obediência da criança para que ela aprenda bons valores. 78% concorda completamente, mas uma porcentagem concorda parcialmente. Dá quase 90% de concordância com esse entendimento de disciplina e obediência, que é muito arraigado na nossa cultura, que ela se dá com palmadas. A gente tem 64% concordando totalmente, mas quase 80% de concordância de pessoas que entendem que crianças sempre devem obedecer sem questionar os mais velhos. Opa, mais um sinal amarelo de que não ouvimos, não escutamos, a gente impõe nas crianças as nossas vontades, as nossas verdades, o que nós entendemos melhor para elas e exigindo uma obediência cega, sem nenhum questionamento. No mundo hoje, em que se busca internacionalmente o direito de participação, de ser ouvido, de se manifestar em relação a tudo aquilo que lhe diga respeito, é um compromisso internacional assumido pelo Brasil desde 1990 na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a gente ainda está dizendo que a obediência tem que ser cega. A gente tem quase 50% concordando totalmente, mas quase 65% entendendo que crianças criadas com muita liberdade se tornam adultos irresponsáveis. E, por fim, 62% dizendo que é melhor bater hoje do que o filho virar bandido. E aí, numa outra pergunta, o que faria se presenciasse agressões a uma criança, a gente tem quase 25% dizendo não faria nada, porque eu não sei quais os motivos, como se tivesse motivo para agredir uma criança, né? Exemplo dessa menina que questionou a mãe, por que bater em adulto não pode, bater em criança pode, né? Para educar. Pois é, não precisaria ter motivo, mas as pessoas dizem que nada fariam se presenciasse. Uma outra porcentagem, quase 22%, diz que não faria nada porque cada um toma conta da sua própria vida. 17% gostaria de intervir, mas ficaria constrangido. Então, a gente tem aí quase 60%, mais de 50%, quase 60% de pessoas que não interfeririam, por motivos diversos, todos eles que colocam crianças e adolescentes como propriedade dos pais, a ponto de constranger quem quisesse intervir. E a gente tem que falar aqui, quem nunca presenciou uma criança sendo agredida em público? Porque tamanha é a sociedade é tão conivente, é tão banalizada a violência para fins de educação no Brasil,
que as pessoas se sentem confortáveis para agredir enquanto aguarda no consultório médico, para agredir dentro da escola, na porta da escola, quando o diretor narra uma situação que a criança ou adolescente aprontou na escola. É muito comum um relato das crianças e adolescentes serem agredidos verbal e fisicamente ali, no âmbito escolar. A gente tem pessoas agredindo no meio da rua. Eu já presenciei uma criança de menos de 2 anos levando uma cabidada na cabeça, numa atitude absolutamente chocante, numa loja, porque estaria fazendo bagunça, mexendo ali num cabideiro, né? E eu intervi, né? Eu falo, meu Deus, trabalho com isso, o que eu faço? E foi muito interessante, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas observar que eu fiquei sozinha naquela indignação, fiz uma abordagem cuidadosa, porque o pai parecia bastante agressor, a genitora, tipicamente subjugada por aquele homem também, se colocou contra mim, acho que pensando, meu Deus, né, deixa eu me colocar a favor dele, senão também sobra para mim. E foi uma situação em que eu fiquei isolada, tentando orientar aquele senhor de que não era adequado agredir aquela criança. Então, de fato, a gente tem hoje a gente tem aí um desafio como sociedade, o desafio de implementar a nossa Constituição Federal, a nossa lei maior, que garante o direito humano de crianças e adolescentes de viverem sem violências, inclusive dentro de casa. E para isso, todos nós temos que ser fiscais. E para isso, temos que ter muita informação e educação que comece, inclusive, das próprias vítimas dessa violência no ambiente familiar, que precisam ter condições e parâmetros para identificar a inadequação daquilo e repertório para narrar, em especial violência sexual, repertório para conseguir narrar aquilo que ela pode não entender muito bem, não compreender muito bem que ela esteja vivendo. Estamos, então, e aí para finalizar esse raciocínio, diante desse grande desafio, que inclusive é o desafio de implementação dessa lei Menino Bernardo, e me chama a atenção, e agora para finalizar mesmo, um videocast que eu gravei do Direito das Vítimas, uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e do MPF de Direito das Vítimas, e eu abordei os direitos de crianças vítimas nesse podcast, e quando foi dado destaque a um trecho da minha fala em que eu falava do direito de voz, de participação de crianças e adolescentes dentro de um contexto maior, que era a importância da escuta dela através da Lei 13.431, escuta especializada, depoimento especial, mas isso foi um trecho dessa minha fala, foi divulgado na rede social, e é assustador ver os comentários que se seguem a isso, né? Que eu era lunática, que eu estava alucinada, que onde já se viu, eu mando no meu filho sim, faz o que eu quiser, eu bato quanto eu quiser, tá querendo que vire bandido meu filho. Então, é muito sintomática a sociedade que a gente vive, de desprezo aos corpos infantis, de propriedade dos pequenos pelos pais, pelos adultos, e da pouca importância e da nenhuma pressão social que existe ao combate eficaz e efetivo às violências que acontecem em todos os espaços, mas em especial dentro de casa, contra as nossas crianças e adolescentes. Obrigada, Renata. Você tocou em aspectos importantíssimos. Primeiro, é uma sociedade que, na verdade, ela estimula a violência em todos os seus setores. A gente não pode esquecer que a própria violência contra a mulher, até a Lei Maria da Penha, ela tinha um tratamento, até sob o ponto de vista institucional, né? Das organizações públicas, do próprio... Não que o Ministério Público não tratasse dessa questão, não que as polícias não tratassem, mas era uma compreensão social totalmente diferente do problema do que tem hoje, né? Hoje todo mundo sabe que existe uma legislação, que existe uma resposta estatal, né? Mas assim mesmo, em razão desse estímulo à violência, é uma questão muito grave, extremamente grave, difícil, complexa, a questão da violência contra a mulher. Nós vimos que a lei do Menino Bernardo, de 13.010, ela é de 2014, né? A lei
a Lei Maria da Penha de 2006, nós começamos um pouco depois a tratar objetivamente e normatizadamente essa questão da violência contra a criança, né? Você já afirmou que é um desafio ainda a implementação dessa lei que alterou o ECA, né? E o ECA já era extremamente protetivo em relação à criança, mas trouxe ainda outros dispositivos. Essa lei já ajudou na mudança de cultura no exercício da autoridade parental? Existe uma interferência indevida do Estado na educação e na formação dos valores familiares? Olha, a gente tem uma lei a partir daquilo que representa os valores da sociedade naquela época, e a gente tem legislações que vêm para tentar mudar esses valores, né? Para emplacar. Vamos trazer um exemplo muito simplório, mas vamos falar que precisou ter legislação e muita fiscalização e punição de quem não usasse cinto de segurança para a gente ter o que parece hoje óbvio, né, a cultura das pessoas entrarem no carro e imediatamente colocarem o cinto de segurança. A gente leva um tempo para a implementação de qualquer legislação. Mas não é só, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente e todas as demais legislações afetas à infância, a gente pode falar aqui do Marco Legal da Primeira Infância, a gente pode falar da Lei 13.431 e da Lei Henri Borel, a gente pode se aprofundar um pouquinho nas demais leis especiais, mas todas elas, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, elas têm a formação conjunta dos profissionais e a campanhas educativas e capacitação permanente como um dos elementos-chave para a implementação dessa cultura de proteção integral com absoluta prioridade, como garante a nossa Constituição Federal. A gente tem essa legislação que veio a partir de uma violência doméstica que provocou a morte do menino Bernardo, e que acabou gerando essa grande comoção, da mesma forma a Lei Henri Borel, que veio a partir da morte do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem essas legislações que vêm muito em resposta, mas elas vêm em resposta a um contexto de grande comoção. Só que esses contextos de grande comoção social, parece muito interessante que as pessoas se indignam com aquela barbaridade, mas atrelam aquilo a um fato isolado de um monstro esporádico que agrediu naquele determinado momento aquela criança que não teve sorte. E a gente tende a não enxergar como sociedade que todas as formas de violência, a física, a psicológica e a sexual, está dentro de casa, com hábitos, com números muito majoritários dentro de casa, por pessoas de convívio dessa criança, por pessoas de grande proximidade, conforme a faixa etária muda o agressor principal, mas são sempre pessoas da família ou muito próximas da família. E o fato de ser reconhecido como um direito humano, além de abrir aí mecanismos internacionais de cobrança do país de medidas e ações de enfrentamento, prevenção e combate, mas mais do que isso, traz para a reflexão nossa de que, e a Lei Henri Borel traz, inclusive, de novo, que a lei, expressamente um artigo 3º que fala que é direito humano de crianças e adolescentes, configura a violação de direitos humanos de crianças e adolescentes, a violência doméstica, traz uma concepção de que está arraigado, está na nossa sociedade, que não é um caso isolado e que precisamos, de fato, enfrentar. Essa lei Menino Bernardo, ela alterou o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está dentro do capítulo que fala do direito à liberdade, respeito e dignidade. E dentro desse direito de respeito à dignidade e à liberdade, encontra-se o direito de respeito na sua inviolabilidade da sua integridade física, psíquica e moral das crianças. E a gente tem o artigo 18, então, 18A, sendo incluído pela Lei Menino Bernardo, que traz ali expressamente que criança e adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação e qualquer outro pretexto. E a gente observa a reação dessas pessoas a esse artigo, dizendo, primeiro, puxa vida, eu apanhei a vida inteira e eu estou bem, onde já se viu, que besteira, eu estou ótimo. E a gente tem hoje, internacionalmente, inúmeros estudos que trazem de forma comprovada, como, por exemplo, eu vou mencionar aqui uma revisão de 69 estudos publicada na revista científica, uma das mais prestigiadas na área de saúde, The Lancet, que concluiu que punições físicas como palmadas são prejudiciais ao desenvolvimento e ao bem-estar das crianças. A gente sabe disso, mas a gente precisa que a ciência nos comprove que, de fato, ela é prejudicial. A gente tem aqui
evidências de que o castigo físico parece não melhorar o comportamento positivo, as crianças, nem mesmo a competência social de uma criança ao longo do tempo. A gente observa crianças que deixam de fazer aquela coisa errada por medo, mas que se ela souber que não haverá punição, ela fará o errado mesmo assim. Então, sem um aprendizado de que aquilo de fato é inadequado, exatamente pela punição e pelo medo que isso gera. A gente tem aí também inúmeros estudos mostrando o impacto na saúde física e mental, maior ansiedade, insegurança, gatilhos também para a agressividade dessa criança, problemas nos pequenininhos de falta de sono e por aí vai, todas as formas de impacto na saúde mental e física, comprovado por inúmeros estudos. Tem um outro estudo também, só para mencionar 2, que bater em criança pode levar a problemas de saúde mental na vida adulta. Uma pesquisa também recente, que fez entrevistas com jovens de 16 a 24 anos, e mostrando o impacto disso a longo prazo. Não vou entrar em detalhes, mas vale a pena pesquisar, porque se procurar impactos da violência em crianças e adolescentes, na saúde de crianças e adolescentes, será farto o material encontrado, indicando, portanto, que hoje a gente tem ampla informação em relação à inadequação. E quando alguém fala, eu apanhei a vida inteira e estou bem, a gente pergunta, será? Né? Se a gente for aprofundar um pouquinho mais, quão bem mesmo que está? Mas o ponto é que, independentemente da pessoa estar bem ou não estar bem, ela é vedada hoje pela legislação e a gente tem um arcabouço de normas e leis no âmbito do Brasil que nos orienta de como proceder e como fazer. E para finalizar essa abordagem, eu trago a seguinte reflexão também. Temos inúmeras legislações que proíbem todas as formas de violência contra as crianças e adolescentes, mas todas elas passam, como a gente já falou aqui, por mudança daquele mindset, por mudança daquele entendimento, daquela lógica de bater para não virar bandido, que passa ali por um entendimento muito amplo, cultural e social no Brasil. E é por isso que o ECA, a legislação, sabendo disso, inclusive, que traz no artigo 70, o Estatuto da Criança e Adolescente foi alterado, incluído 70 e seguintes, no que é um capítulo que trata da prevenção, foram incluídos, já existia, mas foram incrementados mais artigos. A Lei 13.431 também trouxe alterações, a Lei Henri Borel também falando muito de campanhas educativas permanentes como obrigação de União, Estado, Distrito Federais e municípios. A obrigação do poder público de executar ações destinadas a coibir o uso de castigo físico, difundir formas não violentas de educação. A gente tem, por exemplo, a inclusão nas políticas públicas de ações que visem garantir direitos de criança e adolescente, desde a atenção pré-natal, de atividade junto aos pais, para uma parentalidade positiva, e durante todos os atendimentos dessa família ao longo da vida, desde o pré-natal, orientações de como exercer essa parentalidade positiva sem violência. A gente tem um inciso do ECA, eu estou aqui lendo as várias formas de garantir essa prevenção e as obrigações distribuídas para todos de promoção de estudos e pesquisas e estatísticas e informações relevantes à consequência e à frequência das formas de violência, campanhas educativas direcionadas ao público escolar, isso sem falar na obrigação previsto tanto no ECA quanto na própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação, de destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino de conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta à violência doméstica e familiar. Então, a gente está falando aí de uma legislação que traz o direito de viver sem violência, mas traz também uma grande obrigação do poder público de trabalhar para incentivar, influenciar, impactar essa sociedade que ainda acredita que bater é a melhor solução para a educação dos seus filhos. E não é nem por mal, não é nem... Temos casos de grande violência exacerbada, casos realmente mais preocupantes, mas a gente tem ali pessoas de fato acreditando piamente que está adotando a melhor forma de educação, né? E aí, fazendo um paralelo, doutora Sâmia, ao que a senhora trouxe da Lei Maria da Penha, eu acho que não tem como a gente não pensar. Essa é uma pergunta dentro dos estudos que eu faço em relação ao que trabalho eu posso fazer no CAU ou nesse grupo de trabalho do CNMP, assim, como conseguimos, né? Como a Lei Maria da Penha conseguiu, ao longo dos últimos 20, 30 anos, colocar a discussão da violência contra a mulher, que antes estava embaixo do tapete, ninguém falava, e era a coisa mais escondida, mais banalizada, com aquela clássica de briga de marido e mulher não se mete a colher. Como que conseguiram colocar essa discussão
na novela das 8, na mesa de jantar da família, na mesa do almoço da família, as mulheres com coragem de denunciar as suas violências, a sociedade cobrando. A gente está numa fase de transição em que tem cancelamentos, de quem está vendo o Big Brother agora, né, uma fala que possa ser misógina, que possa ser desrespeitosa à mulher, todo o cancelamento que tem a partir daquilo. Então, a gente está vivendo hoje uma situação muito interessante com inúmeras políticas públicas para mulheres em situação de violência em todas as frentes possíveis hoje, mas muito fruto de uma pressão social que nos últimos anos vem cobrando e exigindo isso. Em que mesa de almoço ou de jantar alguém está discutindo o número avassalador de meninas menores de 13 anos vítimas de estupro diariamente no Brasil? Em que mesa estamos discutindo os vários Henris Boréis por dia que são mortos por violência doméstica? Em que mesa estamos discutindo e preocupados como sociedade, cobrando ações e políticas públicas do poder público em relação a todas essas formas de violência? Essa é a pergunta, né, que não quer calar, como trazermos isso de tal forma que a sociedade já não suporte mais, que não se sinta constrangido de interferir quando vir alguém batendo na rua e que cobre do poder público ações e denuncie os casos que conhecer de violência contra as crianças. A gente está aí, então, nesse desafio de mudar esse pensamento e de colocar esse assunto para a indignação, buscando uma pressão social que vai, junto com a legislação, garantir a sua implementação. Perfeito, Renata. Eu acho que é muito importante em toda a sua fala essa compreensão de que há o entendimento de que normalmente as violências praticadas contra crianças e adolescentes, elas não são fruto apenas de um desejo de crueldade, mas de um entendimento que tem cada pai, cada responsável pela criação, de que a educação se faz infligindo medo, se faz infligindo violência, se faz infligindo um papel de uma autoridade muito dura, e que isso é que vai formar o caráter de alguém. Enquanto que diversos estudos já mostraram o contrário. Isso, às vezes, pode provocar traumas que pode tornar aquela pessoa uma agressora quando for um adulto, né? A gente tem punição para isso. E as punições, elas envolvem, inclusive, encaminhamentos a programas de tratamento psicológico, psiquiátrico, que estão previstas lá no artigo 18b, modificado pela lei da Palmada. Como esse suporte assistencial psicológico ofertado pelas redes que são formadas nesse sentido, as redes assistenciais, tem sido efetivo na atuação em relação a esses casos? A retirada da criança da convivência familiar ocorre apenas em casos extremos? Como atuar adequadamente e de acordo com o nível de violência e agressão constatadas? Pois é, a gente tem aí uma farta legislação que traz inúmeras consequências. Como já foi dito, a Lei Menino Bernardo, ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e trouxe ali mais medidas aplicáveis aos pais. Eu gostaria de mencionar algumas, porque faz parte daqui da nossa reflexão conjunta, né? Traz ali no artigo 18b que os pais, os responsáveis, os agentes que, de qualquer forma, for encarregados de cuidar da criança, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, receberão os seguintes encaminhamentos e serão aplicadas as seguintes medidas de acordo com a gravidade do caso. E aí a gente tem aqui encaminhamento a programa oficial e comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos e programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência, etc. Eu acho que vale mencionar aqui que esse artigo 18b, ele vem somar as medidas já previstas no ECA, no artigo 129, até não sei porquê, né? Ele ficou aqui num artigo próprio, mas a gente já tem o artigo 129 do Estatuto do Adolescente, que está dentro de um capítulo que trata das medidas pertinentes aos pais ou responsável.
E aqui trazem como medidas aplicáveis aos pais também encaminhamento a serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, apoio, promoção de família, encaminhamento a tratamento psicológico, a curso, programas. Meio que repetiu em alguns aspectos e acrescentou outros no artigo 18b, o que já estava no artigo 129. Essas medidas protetivas, a gente nunca pode desconsiderá-las e considerá-las pouco importantes, porque a gente está falando de mudar, né? De nada adianta só punir aquele pai ou aquela mãe autor da violência. O ciclo precisa ser quebrado, e o ciclo ele é quebrado não só com responsabilização criminal, que muitas vezes pode agravar a tensão, hostilizar as relações no âmbito familiar, se existe ali um conflito de adolescente com seus pais, ali um mal-estar, uma relação, vínculos fragilizados, uma punição dos pais pode aumentar, romper de vez esses vínculos, acarretar, às vezes, até inviabilidade de restabelecimento desses vínculos, do afeto, da aproximação dessa família. Então, a resposta criminal, ela não pode, não deve, em hipótese nenhuma, ser a primeira. Em algumas situações, usadas com muita parcimônia, porque a gente está falando sempre aqui de orientação e de transformação, como essa mãe que normalizou e cresceu com o parâmetro da violência no âmbito da casa dela pelos pais e depois do marido, e que acreditava piamente que o amor se mostrava, né, que o amor era demonstrado, a educação, o melhor que a pessoa queria para o outro se mostrava através de atitudes violentas. E precisou a filha dela fazer ela parar para pensar que talvez houvesse outra forma, né? Então, para levar essa informação para os pais através dessas várias medidas, eu vejo como muito interessantes e benéficas, contanto que elas sejam eficazes, eficientes e funcionem verdadeiramente. A gente tem aí só um parênteses, uma dificuldade de acessar pessoas que não se utilizam de serviços públicos, o que gera muitas vezes até um disparate, porque os casos de violência de todas as formas e as intervenções mais rigorosas no âmbito das famílias, o dedo que o Estado enfia dentro das famílias acaba sendo bem mais forte, aliás, muito forte no âmbito das famílias pobres que se utilizam de serviços públicos, porque é na escola pública que se identifica a violência, é na UBS que se identifica a violência, é no âmbito da assistência social, as famílias acompanhadas, conselho tutelar, que esses serviços todos não chegam e não alcançam no ambiente privado. A gente não observa escolas particulares trazendo, embora tenha obrigação, mas acionando a rede de proteção, a gente não observa essas famílias se submetendo a esses encaminhamentos de serviços públicos que são feitos. Então, mais uma reflexão a fazer, como trazer, né, o privado, o pediatra, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem, aliás, estudos fantásticos, pesquisas incríveis no seu site, na sua página, manuais, cartilhas de violência contra a criança, fantástico, mas vamos discutir junto, de forma transversal, de forma interdisciplinar, como podemos trabalhar junto, qual é o papel de cada um. Inúmeros médicos me procuram porque conhecem a parte médica, mas nada da legislação. Mas como como eu aciono, o que eu faço? E a ficha SINAM, o registro. E o melhor dos mundos seria uma grande coordenação de ações no âmbito público e privado para fins de proteção. Mas esse artigo 129 do ECA não traz só isso. A gente está falando de medidas aplicadas aos pais, né? Não é de criminal. E aí, mas a gente tem, além desses encaminhamentos de oferta de orientação, apoio e cuidado, nós temos ainda a advertência, perda da guarda e destituição da tutela e suspensão ou destituição do poder familiar. Essas medidas, por óbvio, sempre no âmbito judicial, por ordem judicial. Além disso, no artigo 130, em continuação, dentro desse capítulo das medidas aplicáveis aos pais, a gente tem aqui a previsão expressa de que, se observada a hipótese de qualquer maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, o juiz pode determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum, e já foram várias as medidas que eu ajuizei antes da lei Henri Borel, inclusive com base nesse artigo 130, que ainda tem o seu parágrafo único que fala que da medida cautelar constará ainda fixação provisória de alimentos para as crianças e adolescentes que sejam dependentes do agressor, o que é uma medida fundamental, porque quando a gente pensa em tirar o agressor do lar, muitas vezes podemos estar afastando daquela família o único provedor, né? E a família com fome, a família sem a figura da autoridade que provê e que coloca alimento na mesa e comida dentro de casa, é uma família que fala que nada aconteceu, que desmente o fato ocorrido e que chama o agressor de volta para casa. A importância de toda a sorte
de oferta de atenção e cuidado à família não violenta como um todo, já além dessa previsão do 130 do ECA, aprimorados e complementados e bem aprofundados pela Lei Henri Borel e pela Lei 13.401, conhecida como Lei da Escuta, do ano de 2017. Em relação eu mencionei a suspensão do poder familiar, o afastamento do agressor do lar, a retirada das crianças das suas famílias. E eu preciso registrar aqui que o Ministério Público, ele tem com exclusividade, por exclusividade expressa previsão do Estatuto da Criança e Adolescente, o substituto processual de crianças e adolescentes. Isso significa que é o Ministério Público, é o promotor e a promotora de justiça que, em nome próprio, em nome do MP, garante e promove direitos de crianças e adolescentes por expressa previsão do ECA, e com exclusividade. A gente vem muito aí vendo sendo discutido o advogado para criança, mas o Ministério Público, por força do ECA, já exerce esse papel. E a gente, nessas situações de grandes violências, é muito comum a ação do Ministério Público, mas lembrando que existe expressa previsão da Lei Henri Borel de que primeiro sai o agressor, e em último caso a criança. A gente já tinha essa previsão no ECA, no 130 que eu li, mas a gente tem a Lei Henri Borel, dentre as medidas protetivas previstas, reforçando que só sai a criança, só tira a criança se for absolutamente inviável. A primeira opção é sempre afastar o agressor. E a gente tem aí um desafio, como Ministério Público institucional, de treinar, sensibilizar e capacitar todos os nossos membros para que atuem de modo a não revitimizar, não praticar violência institucional contra a criança, que está num contexto de violência, e que na hora que a gente tira ela de casa, sem entender o contexto e sem um olhar mais ampliado, em vez de tirar o agressor, podemos então estar infligindo a essa criança um sofrimento ainda maior, a ponto de crianças já terem perguntado: por que eu tenho essa boca maldita? Se eu não tivesse falado nada, eu continuava na minha casa. A compreensão e a sensibilização de que devemos entender os vínculos dessa criança com a sua família, quem são pessoas da família que não são violentas, teriam condição e oportunidade de fazer esse cuidado para evitar de toda forma a medida drástica do rompimento de convivência, de colocação num serviço de acolhimento, punindo como a criança se sente, ainda que a gente entenda estarmos protegendo, a criança se vê como punida, como afastada do seu convívio, indo para um outro espaço, afastada dos seus amiguinhos, da sua escola, muitas vezes tendo que mudar toda a sua vida por conta de uma violência que ela como vítima sofreu. Então, o olhar e o cuidado que o Ministério Público, que tem aí a grande responsabilidade prevista no ECA de ser o substituto processual de crianças e adolescentes e brigar pela promoção dos seus direitos, que ao ajuizar uma ação de extinção do poder familiar, de afastamento do convívio familiar, de aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional, o faça com amplo fundamento na rede protetiva, com base em estudos técnicos intersetoriais que indiquem aquela medida drástica, né, como a melhor alternativa, usando com parcimônia esse instituto e buscando na legislação as várias outras medidas protetivas existentes para promover a família sem rompimentos drásticos de vínculo, mantendo aquela criança violentada no âmbito de uma família que tem a condição de garantir a integridade física dela. Eu só queria fazer esse alerta, porque é algo que os Ministérios Públicos vêm se debruçando no âmbito nacional, inclusive buscando essa sensibilização, esse olhar diferenciado, mais humanizado e sempre muito, muito, muito interdisciplinar, trabalhando com a rede, escutando a rede, com base em documentos técnicos intersetoriais que subsidiem a melhor atuação ministerial no enfrentamento das violências no âmbito protetivo. Mas tem um outro problema que as famílias que criticam, né, a lei do menino Bernardo, defendem uma outra medida polêmica, que é o homeschooling. E muitas agressões que ocorrem no ambiente doméstico, elas vêm à tona justamente pela percepção que têm os educadores. Os educadores também, né, evoluíram muito nesse aspecto de tentar compreender algo que esteja acontecendo de diferente com a criança, e normalmente no âmbito das agressões, tanto agressões sexuais quanto agressões físicas utilizadas como educação, né? Mas ativistas do ensino domiciliar,
defendem o uso de reprimendas físicas como direito no exercício da autoridade parental. Isso está tudo mais ou menos vinculado, né? Quer dizer, as pessoas querem escolher o modo como querem educar os filhos sem interferência do Estado, até com justificações de fundo religioso. Como é que você avalia as propostas de ensino domiciliar que tramitam no Congresso Nacional e a necessidade de atuação do poder público em relação a essas posturas? Sim, primeiro, assim, eu acho que a gente não pode também sempre atrelar, né? Aqueles que defendem o homeschooling também defendem a punição como forma disciplinar de educação em casa, né? Acho que a gente precisaria desvincular. Existe, sim, essa correlação, mas não que todo defensor de homeschooling também seja um defensor da educação violenta. Mas, de fato, alguma correlação existe, sim. Inclusive, naquele videocast, naquele post que eu mencionei em relação a um recorte de uma fala minha, observa-se, inclusive, essa crença sendo defendida ali com unhas e dentes com base na Bíblia, né? Numa interpretação de que a Bíblia orienta, acredita-se, do ponto de vista religioso, que de fato existe autorização e até recomendação e até previsão na Bíblia para aquela violência, para aquela educação violenta. O nível do desafio para se levar o entendimento de que existem alternativas, existem formas, passa inclusive pela liberdade religiosa dessas pessoas. Então, de fato só para mostrar o quanto que aumenta, o desafio que aumenta. A gente observa também, muito atrelado a essa defesa do homeschooling, um entendimento veementemente contra a dita educação sexual no âmbito da escola, que a gente também precisa pensar, né, e enxergar com clareza. Vamos até tirar o nome educação sexual, já que é tamanho tabu e gera tamanha resistência a ela. Vamos falar, como diz o EC, como diz a LDB, como diz a Lei Riborel, fala em trazer para os currículos escolares educação e formação para a prevenção de todas as formas de violência. A gente precisa trazer para o currículo escolar, e um exemplo claro começou essa nossa conversa com aquela matéria da Folha de São Paulo, que traz a genitora sendo ali chacoalhada pela filha de 10 anos que tinha acabado de receber uma palestra, uma formação na escola dela a respeito disso. Então, não podemos jamais subestimar a capacidade das crianças de reflexão, de conexão de informações e de utilização dessas para sua própria proteção. Então, sim, precisamos trazer olhar quem são essas pessoas que defendem o homeschooling, o que vem junto com isso do homeschooling, mas a gente vive uma situação no Brasil, e essas pessoas se baseiam muito em outros países em que o homeschooling é algo que existe há muitos anos e já está arraigado. Vamos dar o exemplo no próprio Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele é muito tradicional e lá é muito comum. Eu fiz um mestrado nos Estados Unidos em Direito da Infância e convivi com crianças e com famílias que educavam seus filhos dentro de casa. 6 filhos, os 6 criados com educação familiar, sem nunca terem ido para a escola, né? Então, lá é muito comum, mas eu preciso, então, já quem dá esse exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, lembrar que os Estados Unidos é o único país não signatário da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a convenção mais assinada da história do mundo. O Brasil foi o primeiro a assinar e ratificá-la. Os Estados Unidos não é signatário. E dentre os vários estudos que existem de por que não assina, porque uma das discussões que se coloca é exatamente o quanto que repercutiria, impactaria nos Estados Unidos o compromisso internacional que teria sido assumido nessa convenção de evitar e prevenir todas as formas de violência num país em que os estados têm autonomia, e em muitos estados, inclusive a violência na escola é permitida. A gente tem hoje, 2023, estados dos Estados Unidos que autorizam a punição de alunos por indisciplina com aqueles palmatórias, né, com violência dentro da escola, dentro das famílias. Então, a gente precisa entender, de fato, embora nem todos os que defendem o homeschooling acreditem piamente na educação violenta e que são contra o fortalecimento, a informação, a educação dos seus filhos na escola para a prevenção dessas violências, né? Mas existe uma correlação realmente muito grande, como foi trazida. E aí eu trago aqui, né, o quanto que isso não é possível e não é cabível e vai na contramão do esforço do país ao longo dos anos
para tentar mudar essa lógica, desde o ECA, alteração pela Lei Menino Bernardo, Lei 13.471 e mais recentemente a Lei Henri Borel, o esforço nacional de tentar emplacar um ambiente, uma educação não violenta, crianças livres de todas as formas de violência. Eu repito que, embora o direito de viver sem violência seja um direito humano fundamental, e a gente tenha casos de violência urbana, sim, de crianças e adolescentes, principalmente meninos, jovens, negros, muitas vezes por violência institucional, mas não é o número mais grave e maior de todas as formas de violência acontecem dentro de casa e para os pequenininhos, inclusive. Então, a gente está falando, de fato, a gente está falando muito da violência doméstica aqui, porque é a número 1, é dentro de casa. O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública atesta e coloca com todas as letras que é dentro de casa que o ambiente mais inseguro, mais desprotetivo e mais ameaçador para a vida e para a saúde de crianças e adolescentes. O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora de 2023, ele traz expressamente que o cenário piorou demais, que era difícil apresentar cenário pior em relação à violência contra crianças e adolescentes no ano de 2022, porque o anuário é de 2023, analisando o ano anterior, nós ainda não temos o de 2024, analisando 2023, mas concluiu que os números são impressionantemente altos, inclusive já extrapolando as estatísticas anteriores à pandemia de Covid. A gente tem, na página 194 do anuário de 2023, por exemplo, quando fala de violência física, maus tratos, lesão corporal em contexto de violência doméstica, que essa violência é majoritariamente um caso de violência intrafamiliar. A gente tem ali esse anuário trazendo as consequências dessa violência, mas trazendo também que os crimes de maus tratos possuem números significativos com registros de 0 a 17 anos. A gente não dá muita bola para os maus tratos, porque é ali um crime de menor potencial ofensivo, ainda bem agora pela Lei Henri Borel, inviabilizado de aplicar a Lei 9.099, mas até muito pouco tempo atrás era um artigo que, inclusive, podia acabar num pagamento de uma cesta básica, aplicar os benefícios da Lei 13.471, mas maus tratos, visto como algo de menos importância até então, até hoje, precisa ser olhado com a gravidade que merece, porque não existe nenhuma criança hoje no Brasil que tenha morrido ou sido muito gravemente ferida no ambiente doméstico que não tenha lá atrás iniciado e passado por um contexto de maus tratos. A gente sabe hoje que a violência familiar ela vai escalando e crescendo ao longo dos anos. E é, portanto, nos maus tratos, naquele primeiro sinal que chega para o poder público que a gente tem a faca e o queijo na mão para intervir e prevenir que se escale para as gravidades maiores. A gente tem em 2022 22.527 casos nessa faixa etária de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos. A faixa de 5 a 9 anos permanece sendo a faixa etária com mais vítimas de maus tratos. Lembrando que menorzinho do que isso, gente, pequenininho, 1, 2, 3 anos, se vocês colocarem agora no Google, vão ver um grande número de crianças dessa faixa etária muito agredidas e crimes horríveis que a gente só descobre quando é muito grave ou quando morreu, né? Mas são crianças que muitas vezes não frequentam a creche, não frequentam a escola e a gente não consegue nem notificação suficiente das violências e dos maus tratos que estão acometendo os pequenininhos. Com 5, 9 anos começa a aparecer mais porque eles estão comparecendo na escola. E é na escola também, constata o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é na escola, e inclusive coincide com os períodos de escolar, o maior número de notificações. Períodos de férias e de pandemia despencaram as notificações, fazendo aí uma correlação muito grande também em o papel da escola identificar e notificar a rede em relação às violências. E ainda para finalizar, a gente tem o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública atestando na página 206 que a residência continua sendo o lugar mais perigoso, onde 72,2% dos casos de estupro acontecem, em quase 71,5% dos casos cometido por um familiar. Então, vem aí o anuário trazendo o perigo do ambiente familiar para as nossas crianças, a importância da escola nessa notificação, lembrando que todos os números medonhos que a gente vê de violência, todos os especialistas, nacional e internacionalmente, defendem que ele ainda é um número muito pequeno em relação ao que acontece. Em violência sexual, calcula-se que de 2% a 10% só são notificados. Então, imagine se esses números já assustam, imagina quanto está do lado de nós e a gente não está se dando conta, né?
E aí a gente volta para o homeschooling. A gente lembra que a pandemia já trouxe uma experiência similar ao homeschooling, com as crianças recebendo acompanhamento de professores dentro de casa com a família. E os relatos de violência de todas as formas aumentaram sensivelmente. E com amigos e conhecidos meus admitindo que não tinha paciência nenhuma, que se irritava com os filhos que não faziam a lição, não entendiam a matéria, e falava, eu dava meus gritos, eu batia mesmo, eu não estava aguentando. É muito assustador ver que a experiência que nós já vivemos com crianças dentro de casa e fazendo, inclusive, a escola diante de casa, não foi um período para um país que ainda está tentando mudar a cultura da educação violenta como acertada, né? Como levar a educação para esse espaço, para dentro da casa, onde a gente está tentando enfrentar e reduzir os números avassaladores de violência nesse ambiente. Lembrando ainda que o Brasil ainda não consegue sequer fiscalizar as escolas, os estabelecimentos de ensino na sua integridade. A gente tem uma lei que acabou de entrar em vigor na sexta-feira, agora, Lei 14.811 de 2024, por exemplo, que traz ali as violências dentro da escola e traz algumas responsabilidades também para a escola, reforçadas e punidas e reconhecidas. A gente tem um aparato público que mal dá conta dessa supervisão no âmbito das escolas. E se a gente transforma milhares e milhares de casas em escolas também? Então, para finalizar, é absolutamente contramão da luta nacional que o Brasil trava há anos de colocar a violência contra a criança no assunto da família, na discussão do jantar, com cobrança e pressão social por ações e políticas públicas pelo poder público, e trazer a educação domiciliar, ainda mais diante desse contexto de correlação entre a defesa dessa modalidade de educação com a crença de que a educação violenta ela é adequada, é assustador e, portanto, é entregar, né, de mão beijada crianças para um possível ambiente violento com a conivência estatal. Não posso, portanto, nesses meus anos todos de estudos e ativismo e ação no enfrentamento das violências, concordar e achar que isso possa ser uma boa ideia. E a questão relacionada aos órfãos e órfãs do feminicídio, com relação a uma outra legislação do ano passado, a Lei 14.717 de 2023, né? Como é que você avalia também a importância, né, dessas medidas, né, da legislação que traz, né, a possibilidade, aqueles órfãos e órfãs que se caracterizam como carentes na forma como a lei disciplina, né, trazendo até a possibilidade de pensão especial e etc., né? Como você avalia a importância dessas medidas como uma forma complementar à proteção das vítimas da violência doméstica, em especial as crianças e adolescentes? É uma medida muito bem-vinda, aplaudida, e, de fato, complementa, traz ali a possibilidade de crianças e adolescentes cuja mãe foi morta, né, pelo companheiro, enfim, num contexto de feminicídio, que possam ter alguma renda. E isso é bastante relevante porque, quando a gente está, claro que precisa ser uma família de extrema vulnerabilidade, com renda por cabeça daquela casa de 1/4 do salário mínimo, né, no máximo. Então, a gente está falando de famílias muito vulneráveis. Então, é uma renda, é um olhar aí muito interessante de cuidado e de apoio, e que garantiria, muitas vezes, que essas crianças permanecessem no âmbito familiar, com o apoio familiar que está desempenhando ali as ações de cuidadores primários dessas crianças e adolescentes. Sem recursos, pode acontecer, existe, muitas vezes mulheres em situação de violência doméstica, elas, até por conta de estar dentro desse faz parte, né, do quadro da violência, da dinâmica, do fenômeno da violência doméstica que mulheres sofrem, muitas vezes o afastamento que é imposto a ela pelo agressor, pelo autor, pelo companheiro abusivo, o afastamento da família, o afastamento dos amigos, a mulher acaba muitas vezes ficando isolada, sendo interpretada por terceiros que ela quer permanecer, que ela gosta de apanhar, e todos aqueles comentários, né? Então, muitas vezes as mulheres
quando são mortas, chega ao extremo de serem mortas, muitas vezes até pode ter dificuldade de familiares, às vezes até desgostosos, dizendo, passei uma vida falando para ela largar ele, ela não largou, né? Então, tendo uma renda, poderia ser um incentivo financeiro que contribuísse para famílias extremamente vulneráveis acolherem essa criança e apoiarem para evitar medidas de colocação em famílias substitutas. Mas eu quero fazer uma reflexão. Então, assim, primeiro eu quero frisar, muito bem-vinda, é interessantíssimo, crianças ali deixando de ser invisíveis, elas perderam a mãe, a sua cuidadora primária, e é o Estado olhando, né, para essas crianças, enxergando. Mas aí eu faço uma reflexão a partir disso. Lembrando, tá, que demanda ela não tem implementação imediata, essa legislação, porque ela demanda previsão orçamentária no âmbito da assistência social, expressamente, inclusive, previsto no final dessa legislação, para garantir o pagamento desse benefício. Mas me chama a atenção, né, que essas crianças estão sendo enxergadas e deixando de ser invisíveis na medida drástica de elas terem perdido a mãe. Mas a gente, dentro desse contexto que a gente vive hoje, de violência doméstica invisibilizada de crianças e adolescentes, a gente vê crianças que estão num ambiente violento, em que suas mães não foram mortas, mas estão sendo agredidas de todas as formas, elas não estão sendo enxergadas, é como se elas não existissem para a gente, para a nossa sociedade. E o olhar que a gente precisa ter para as crianças nesse ambiente. Não são raras as vezes que a gente vê a notícia só com menção, ou no BO, en passant, que tinha filhos ou que tinha crianças ali. Mas os números são assustadores. Os dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2021 trouxe um gráfico, o primeiro estudo inédito, que trouxe ali o levantamento de mulheres que sofrem violência de todas as formas por ter ou não ter filhos. Em todas as grandes violências, tinha lá 80% com filhos, 20% sem, 70% com filhos, 60%, todas as violências. O que diz que essas crianças estão dentro de casa, assistindo, presenciando, vendo a mãe sendo violentada de todas as formas, e se não estiverem vendo, estão ouvindo a gritaria no quarto do lado, estão chegando da escola e vendo a mãe machucada, com o olho roxo, os móveis da casa quebrados, estão vivendo num ambiente de gritaria, de medo, de tensão, de imprevisibilidade, o que são, hoje, pelo Marco Legal da Primeira Infância, a gente sabe, tem comprovado cientificamente da importância da estabilidade, da segurança, da previsibilidade para o pleno desenvolvimento infantil e para ela não ter medo para explorar e se desenvolver no seu máximo potencial. Crianças e adolescentes estão dentro de ambientes violentos e não são enxergados. Quando essas mulheres pleiteiam medidas protetivas, não raras vezes é dada proteção apenas para a mulher, dizendo que ele pode ser péssimo marido, mas é ótimo pai. E essas crianças e esses homens continuam tendo acesso a essas crianças e a essa mulher por conta dos filhos. E muitas vezes essa violência continua a partir desse contato e através dos filhos, que são cobrados a fiscalizar o que a mãe está fazendo, que são cobrados a levar e trazer recados que muitas vezes são alienados contra essa genitora que está ali depressiva, com a sua capacidade protetiva abalada, né, fragilizada. Então, eu faço essa reflexão aqui porque as mulheres morreram e essas crianças muito vulneráveis receberão um benefício, o que é digno de aplausos e maravilhoso, mas precisamos ainda evoluir e enxergar, né, nos termos da Lei 13.431, que reconhece a violência psicológica como uma forma de violência psicológica, a criança estar num ambiente em que existe violência doméstica contra o seu genitor, portanto, essa criança é uma criança vítima de violência psicológica, só por estar, ela não é testemunha da violência que a mãe sofreu, ela é vítima de violência psicológica e digna de todo o aparato protetivo que a Lei 13.431 e a Lei Henri Borel garantem para essa criança vítima de violência psicológica doméstica, no ambiente doméstico. Então, é uma criança que precisa ser enxergada antes que a mãe venha a óbito, é uma criança que precisa também de medidas protetivas para si, que precisa de todo tipo de suporte para reparação emocional, físico e mental, porque são crianças absolutamente abaladas por aquele ambiente tenso de medo e de violência, e são crianças que precisam ser enxergadas durante todo o percurso que essa mulher, quando chega a ser morta, passa ao longo da vida, até escalar para o ponto da morte. Então, fica aqui a minha mensagem final de que muito bem-vinda a pensão para os órfãos de feminicídio e a minha provocação de que enxerguemos crianças que vivem nesse ambiente doméstico não como testemunhas, mas como vítimas e que precisam ser enxergadas, protegidas, cuidadas
e receber cuidados e um olhar de proteção pelo simples fato de estarem naquele ambiente de terror, de medo, com uma mãe subjugada, deprimida, com a sua capacidade protetiva e muitas vezes a sua parentalidade muito afetada pela violência que ela sofre. Por isso que a gente tem que compreender, né, definitivamente, como sociedade, né, a gravidade, a complexidade e toda a repercussão que tem essa violência praticada dentro de casa, né, na vida, né? Nós estamos falando da vida de pessoas que estão começando a vida, que são as crianças e adolescentes. E isso repercute ao longo de toda a sua existência. Quero agradecer muito você, Renata Riviti, promotora do Ministério Público de São Paulo, pela sua participação importantíssima nesse episódio. A participação é importantíssima porque o assunto tratado é importantíssimo e conduzido por uma expert no assunto, né? Como você mesma disse, uma ativista desse assunto. Nós precisamos de muito mais ativistas. E nesse momento, eu te convido, se você quiser usar aí 2 minutinhos para se despedir dos que estão nos acompanhando até esse momento. Doutora Sâmia, muito obrigada pelo honroso convite de participar desse episódio, de um podcast que já é sucesso. Conheci, já assisti vários episódios e todos com excelência conduzidos. Então, meus parabéns à Escola Superior do Ministério Público do Paraná por essa sequência de informações tão valiosas e, portanto, honrada de ter participado. Fica aqui o meu agradecimento por dar espaço a um tema de tamanha relevância e exorto a todos e todas que tenham assistido, tenham ouvido, na verdade, que tenham ouvido e que tenham se sensibilizado e se aprofundem nesse tema, que levem esses temas para suas discussões diárias de trabalho, pessoais e que busquem formas de contribuir para esse enfrentamento em que nós não podemos mais aceitar sermos a sociedade violenta que nós somos com as nossas crianças e adolescentes. Sejamos todos 227, o artigo 227 da Constituição Federal, que coloca crianças e adolescentes como prioridade da nossa nação, né? O constituinte que escolheu crianças e adolescentes como única prioridade. É a nossa Constituição máxima dizendo que a nação Brasil escolheu colocar crianças e adolescentes em primeiro lugar, em qualquer contexto, em qualquer situação. E, infelizmente, os números têm mostrado que as crianças estão muito aquém e que o nosso artigo 227 da nossa lei mais importante e maior ainda está muito longe de ser plenamente observado. Então, exorto, né, convido cada um de vocês a defenderem a prioridade da nossa infância e o direito de nossas crianças e adolescentes, qualquer criança e adolescente, os nossos filhos, os seus filhos, os filhos dos outros e os filhos de ninguém, né, como uma frase ilustre do Instituto Alana, parceiro nosso no projeto do Guia, é a viverem sem violência. Muito obrigada pelo convite, doutora Sâmia. Obrigada, Renata, e parabéns por transbordar envolvimento com um tema de tamanha relevância. Não se esqueça, você que nos acompanha até aqui, de curtir e se inscrever em nossas redes sociais, assinando o nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentários, sugerindo um tema, encaminhando dúvidas e comentários no e-mail julgadosecomentarios@nppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.